Rádio del Plata, programa Fanáticos, recebe hoje um convidado muito especial. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha, TV Com, colunista do Diário Gaúcho, Adroaldo Guerra Filho, nosso popular Guerrinha. Boa tarde, Guerrinha. Boa tarde, é um prazer. É muito legal a gente conversar, não só com as pessoas que estão nos ouvindo diariamente, mas com as pessoas que daqui a pouco lá no fundo têm uma curiosidade para saber como é que é a nossa vida, como é que é o nosso dia a dia, e essa é uma bela oportunidade. Precisamente por isso queria te começar perguntando como foram teus começos nesse mundo louco da comunicação que nós temos hoje, como foi para chegar até hoje, até o que tu é hoje, um comentarista respeitado, tanto pela torcida do Grêmio, como pela torcida do Inter, como por todo o estado do Rio Grande do Sul. Diz um ditado que a fruta não cai longe do pé. O meu pai, para quem não sabe, foi um grande radioator, foi um animador de programas de auditórios, e eu confesso que aquilo me chamava muito a atenção. Claro que foi uma época muito distante e não tinha hoje a divulgação que tem a mídia. Mas eu olhava aquele negócio e digo, pô, o que meu pai faz é muito legal. Eu não tenho talento para comandar um auditório, nada disso, eu sei que não tenho. Mas eu fui aprendendo aos poucos a lidar com as pessoas. E aí o meu pai tinha uma paixão, que era a corrida de cavalo. Me levou para conhecer o Turf muito cedo. Eu com 9 anos já frequentava o Turf. E com 12 anos eu já narrava corrida de cavalo. Que não é fácil. Não é muito mais complicado que narrar, por exemplo, uma partida de futebol. Claro. Porque tudo se decide numa questão de 15, 30 metros. E tu precisa ser preciso. Le guisamos solo. Isso, porque o cara que tem casa, tu não pode dar informação errada para ele. Aquilo envolve dinheiro, aposta. E eu fiquei nessa função até 1987, aqui no Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Antes disso, eu fui convidado a fazer jornal, num jornal da própria RBS, que durou muito pouco tempo, que foi o Jornal Hoje, durou 8 meses, eu fazia turf nesse jornal. E quando o jornal acabou, eu fui convidado para trabalhar na concorrência, na época que era a Calda Júnior. Do Povo. Isso, né? Primeiro eu fui para a Folha da Manhã, que também terminou. Quando terminou, eu fui guindado ao Correio do Povo. E fiquei no Correio do Povo até 1983, como repórter turfístico. Aí eu vim para a RBS, fazer na 0 hora turf. Essa experiência que era muito legal, e eu sempre digo que eu não entendo coisa nenhuma de turf, porque cavalo não fala. Tu tem que adivinhar o que vai acontecer com o cavalo de corrida. Futebol não, futebol tu tem alguma dúvida, tu pergunta pro treinador, pro jogador, pro torcedor, mas corrida de cavalo tu vai perguntar para quê? Vem cá, tu tá bem, tu vai ganhar, o cavalo olha para ti e não entende coisa nenhuma. Também não tem empate, né? Exatamente. Alguém tem que ganhar. Bom, e aí o turf foi, por não se renovar, o turf foi perdendo espaço, foi perdendo força. E em 1995, ainda na 0 hora, resolveram acabar com o turf. E aí o que vamos fazer com o Guerrinha? O Guerrinha só fez turf até hoje. O editor da época, que era o Davi Coimbra, me perguntou, tu topa fazer futebol? Digo, Davi, eu não entendo bolhufas de turf. Eu entendo muito de futebol. Ele achou aquilo estranho, mas entende, nunca quisesse fazer, por um motivo muito simples. Porque no turf eu não era cobrado. Os caras no jornal liam turf e não sabiam, aquilo ali para eles era química. Não tem essa paixão. Não tem, não, entendeu? Eu não era cobrado, era uma coisa muito legal. Claro. Bom, e aí eu passei a fazer futebol. Primeiro como setorista. Trabalhei como setorista do Grêmio, depois como setorista do Inter. Fui trabalhando nesse negócio muito legal, gostei muito na época, desculpa, na época que não existia a roda de imprensa. Não. A gente entrava dentro do vestiário, via jogador tomar banho. A gente via o jogador dentro da banheira tomando banho. Era outra época, tu escolhia o teu personagem que tu queria entrevistar. Hoje não. Hoje, na assessoria de imprensa, determina quem é o entrevistado. Mas eu não tenho nada para falar com esse cara, não interessa. O cara foi o jogador que escolhido e é ele que vai falar e acabou. Aquele tempo não. Aquele tempo era tudo muito liberado. Bom, mas aí eu passei a fazer futebol. Em 2000, o Ciro Silveira Martins Filho, que hoje é o diretor da Rádio Gaúcha, assumiu um compromisso na empresa de criar um jornal novo. O Diário Gaúcho.
E o Ciro me chamou e disse assim para mim: Guerrinha, tu vai comigo pro Diário. O que eu vou fazer no Diário? Tu vai fazer no Diário o que tu faz nos corredores da empresa. Transformar isso e botar no jornal, tu vai ser meu colunista. Puxa, aquilo era uma coisa fantástica para mim. Não tinha nenhuma dificuldade. Que assim como eu estou falando contigo, eu falo na rua com as pessoas, na empresa, no banheiro. Com maior naturalidade. Né? Eu conto história, assim, entendeu? Essas coisas todas. Dizer, não, mas eu quero isso no jornal. As pessoas precisam dar gargalhada. E a coluna, graças a Deus, eu assumi a coluna e decolou. Decolou a coluna, decolou o blog, decolou tudo. Bom, aí eu passei, logo em seguida, além de ser o colunista do Diário Gaúcho, a ser o editor de esportes do Diário Gaúcho. Mas eu vou recuar um pouquinho. Em 1999, eu nunca tinha feito rádio, a não ser narrar corridas de cavalo. E aí a Gaúcha lançou um programa Falcão na Gaúcha. E o Falcão botou na cabeça que o parceiro dele tinha que ser eu. Já era o caçapava da vida dele. Eu tinha que ir para o combate para ele jogar. Bom, não tem problema, vamos embora. Eu no início relutei, não achava legal essa ideia. Ele me convenceu, o Falcão tem uma facilidade para convencer, ele me convenceu. E eu fiquei com o Falcão durante 5 ou 6 anos. Foi muito legal, fizemos entrevistas maravilhosas. O Falcão me abriu portas, porque ele é um cara muito bem relacionado. O Falcão entrevista o Romário com uma facilidade que repórter nenhum tem, porque ele foi jogador e amigo do cara. Então nós fizemos nesse tempo entrevistas memoráveis. Eu conheci gente que jamais eu pensei que iria conhecer. E aí nesse meio tempo do Falcão, no último ano que eu fiz o Falcão, o Kenny Braga entrou de férias no Sala de Redação. E eu sempre olhava e ouvia o Sala de Redação, como diz o Santana, como um moedor de carnes. É muito difícil sobreviver. Tu tem que ser rápido no gatilho, porque senão eles te botam a nocaute. E aí o Kenny saiu de férias, me chamaram na rádio e me disseram assim: tu vai substituir o Kenny no Sala 30 dias. Eu digo, não, tudo bem, não tem problema nenhum, vou dar uma bicadinha, coisa assim e tal, e tá bom. Eu fui tão bem no Sala que quando quando acabou as férias do Kenny, eu pensei que tinha terminado o meu momento de trabalho e me disseram: tu está efetivado, tu segue no Sala. E eu estou no Sala até hoje. Isso já se vão há 7, 8 anos que eu estou no Sala. Aí o problema é o negócio rádio. Aí vão perguntar, e televisão? Bom, televisão foi uma coisa bem mais complicada para mim. Eu nunca tinha feito. Eu tenho espelho em casa. Eu não sou bonito, entendeu? Eu sou até simpático, acho que sou simpático, sou um cara afável. Mas televisão é imagem, não é voz, é imagem, tu tem que ser legal. E um dia a RBS TV tinha um programa chamado Lance Final, que funcionava com um mediador, o Pedro Ernesto, um debatedor pelo lado do Grêmio Cacalo e um debatedor pelo lado do Inter, o Ibsen Pinheiro. Diferente do molde do Lance Final atual, de hoje. Exato. Né? E o Ibsen foi concorrer a um cargo eletivo. Deputado. Precisou sair da empresa. E a empresa ficou com um pincel na mão. Disse, quem é o cara que vai substituir o Ibsen Pinheiro? E naquela época eu não era identificado. E aí o presidente, o Nelson Sirotsky, disse, Guerrinha. E veio falar comigo, disse, Guerrinha, eu preciso que tu vá lá fazer um piloto, que o Ibsen está saindo e tal. E eu argumentei com o Nelson que não era legal. Eu, como editor de esportes, no jornal que era da sua propriedade, da sua empresa, eu não ia cair bem pelo público deles para mim assim, tu quer ser isento na concorrência ou colorado na RBS? Claro que no outro dia eu estava gravando já o piloto. Fiz uma esculhambação para não ser aprovado. Quando ele recebeu o piloto do programa, ele disse, é tudo o que eu queria. É esse o personagem que eu queria. E eu acabei entrando na televisão, estou até hoje fazendo bate-bola. Então a minha vida são 38 anos de estrada já. Desculpa, tu está com 55? 56. E eu comecei cedo, comecei com 18, eu fui pai cedo, fui pai com 21. Eu tenho uma filha de 34 anos. Eu comecei, tudo foi cedo na minha vida. Bom, e aí são 38 anos de estrada. Tu me perguntar, tu cogita ser mais alguma coisa? Não. A tua vida é recheada de desafios que a gente está analisando contigo agora. Aquele jogador que está no banco de reservas entra agora e tu rompe esse esquema, tu arrasa. E isso aconteceu contigo. Isso é uma outra coisa. Em cada uma das mídias que tu está participando, tu teve sucesso maior que tu. Isso eu também aprendi muito cedo com meu pai. O meu pai disse assim, o cavalo passa encilhado sempre. Tu tem que montar.
Se ele vai corcoviar e te derrubar é outra conversa, mas monte. Porque de repente tu domina o cavalo. Então essa é um exemplo que eu dou para quem pensa, inclusive na profissão. Eu sempre digo isso para as pessoas que perguntam a respeito da profissão. Apareceu a oportunidade, aceite a oportunidade. Aceite. Às vezes é uma coisa que você nem cogita. Por exemplo, televisão eu nunca cogitei na minha vida. A gente diz às vezes lá, o trem passa uma vez só. Isso. Como nós dizemos lá no Uruguai, o trem passa uma vez Mas só. se E tu não pouco subir, isso, tu né? não vai saber onde é que o trem passa. Claro. Né? O trem pode estragar no meio do caminho? Pode, ele pode estragar, não tenha dúvida, ele pode incendiar. Mas normalmente pode também dar certo. Quantas pessoas têm talento e não têm oportunidades, ou têm o medo de ter, ou agarrar aquela oportunidade? Tenta. Guerrinha, te proponho falar um pouco de dupla Grenal. Queria fazer uma pergunta para ti, que é uma coisa que chama muito a atenção para nós gaúchos. O Grêmio faz 16 anos que não é campeão brasileiro. E o Inter faz 31. Parece que a Santander Libertadores tem tomado conta dos nossos times e parece que o mais importante é disputar esse torneio, o maior torneio da América do Sul. O centro do país, por outra ótica, parece que os times lá ainda dão mais importância ao campeonato brasileiro que a Libertadores, mas aqui nós estamos num déficit de quase 30 anos entre um time e outro, deles não serem campeões do campeonato nacional. Então, queria te perguntar, qual é a tua visão sobre isso? Como tu visualiza isto? Eu também. Eu sou daquela opinião que toda competição é prioridade. Eu não tenho aquele negócio de que a Libertadores é prioridade, o brasileiro não, toda. Pelo que gastam os clubes brasileiros, eles têm a obrigação de ganhar tudo. Não pode eleger uma e esquecer as outras. Nós tivemos um exemplo do Vasco esse ano. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil, não atirou a toalha, perdeu o Campeonato Brasileiro no detalhe. Então, em referência à dupla Grenal, eu acho que a dupla Grenal deu muito mais importância às Copas nos últimos anos, por elas serem mais curtas. E aqui se tem no Rio Grande do Sul, que é um lugar diferente, eu diria até que é um outro país em relação ao Brasil, de que tudo pode ser decidido no grito, no empurrão, quando não é assim. O futebol é decidido por 11 que jogam, mais 8 na reserva e uma bola. Não, eu nunca vi um torcedor fazer gol. O torcedor ajuda, às vezes até atrapalha. O torcedor vai lá é para uma outra coisa, não é para decidir jogo, ele vai para ajudar. Então, muita gente diz assim, pô, é mais fácil ganhar a Libertadores. É um mata-mata. O caminho é mais curto. É mais curto. Mas o grande time a gente vê num campeonato longo, de várias rodadas, de regularidade, que é o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a dupla Grenal, por uma série de fatores, mas o maior deles que eu vejo é porque dá muita importância às Copas e depois larga de mão o Campeonato Brasileiro, até porque já ganhou uma Copa no ano e lá no final tem o que explicar, atirou de lado uma coisa que não pode atirar, que é o Campeonato Brasileiro. Agora está caindo a ficha do torcedor. O torcedor quer o brasileiro. É bom ganhar Libertadores. É bom ganhar Libertadores. Mas é muito bom ganhar o brasileiro. E eu acho que esse ano, depois de um longo e tenebroso inverno, como lembrasses aí, a dupla Grenal não tem o que se queixar. Começou o ano com os grupos definidos de trabalho, com pré-temporada, sabendo o que precisa fazer, não tem desculpa. Agora precisa mostrar as unhas no Campeonato Brasileiro. Inclusive pela folha de pagamento que cada um dos Não tenha times tem, dúvida, né? um paga 7 por mês, o outro 6.500. Salário que se paga, eu acho que só na Europa. Porque Exatamente, na América do Sul, claro, tu sabe que o salário claro. é muito baixo, né, do jogador. Gastamos muito e ganhamos pouco. Exatamente. Né? Não, e inclusive uma coisa que eu acho que vai acontecer, precisamente porque tu está dizendo, o Internacional já conquistou 2 Libertadores. Equiparou-se com o Grêmio. Que aqui todo é o Grêmio tudo é igual. ou o Internacional, né? Então, fora que em 2005 a gente sabe que o Campeonato Brasileiro foi furtado de alguma maneira pelo Corinthians, né? Mas eu acho que nesse caminho, eu acho que esse ano eu acho que vai ser o ano que os times gaúchos vão ter que dar essa importância para o Campeonato Nacional. Né? Os dois estão armados para esta guerra do Campeonato Brasileiro. Armaram grupos. Porque não adianta num Campeonato Brasileiro tu ter o time. Não. O cartão amarelo, a lesão, os problemas de venda de janela, eles acabam desfalcando o teu time. Então tu precisa ter grupo
para quando sair um, entrar o outro. Plantel. Inclusive, uma vez o Emerson Leão, que é muito meu amigo, treinador, me disse assim: Guerrinha, os caras que sentam na casa mata têm que jogar mais do que estão em campo. Porque quando aperta o problema é que eu vou na casa mata, então não adianta eu ter um pior na casa mata, porque ele não vai me resolver o problema. Ele tem que jogar igual ou mais para poder melhorar o que está errado. E ele tem razão. Então, esse ano eu acho que, se a gente olhar os grupos do Grêmio e do Internacional, nós vamos notar que os dois estão bem armados para a disputa do Campeonato Brasileiro e para o resto das competições. Mas está na hora de dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. Guerrinha, para finalizar, eu queria te pedir uma definição tua. Guerrinha por Guerrinha. Quem é o Adroaldo Guerra Filho? Eu sou um cara, eu sempre digo isso, eu sou um cara que tenho a facilidade de trabalhar numa mídia muito importante e potente como é a RBS. Muito importante, muito forte que é a RBS. Mas eu sou igual a qualquer ser humano. Eu ando em qualquer lugar, falo com todas as pessoas. Amigo dos amigos. Sou amigo de todos. Eu não me lembro assim de ter uma pessoa ter me pedido uma coisa, vamos tirar uma foto, me dar um autógrafo. Aquilo é um prazer para mim, é uma coisa maravilhosa. A única coisa que me difere das outras pessoas, do outro ser humano, é que eu tenho o microfone, tenho o jornal e tenho a televisão para falar o que eles gostariam de falar. E muitas vezes eu sou a voz deles. Quando eu acho que é justa a reivindicação, eu não tenho dúvida, eu boto a boca no trombone. Eu estou sempre a favor da verdade. Eu procuro ser verdadeiro. Eu gosto das coisas bem feitas. Eu não gosto da coisa que, eu vou fazer para agradar. Não, eu vou deixar uma coisa bem clara, eu não sou candidato a nada. Eu não sou candidato nem a síndico do prédio. Então eu não tenho que agradar. Eu tenho que sair daqui com a cabeça bem feita, tranquila, entender que eu fiz o melhor pelas pessoas, que eu fiz o melhor por mim, para que eu possa chegar na minha casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Guerrinha, Rádio del Plata, programa Fanáticos, está muito agradecido com a tua presença aqui, muito obrigado, boas férias e uma boa tarde. Eu que agradeço a chance, a oportunidade, quando precisarem, corram para cá, vai ser um prazer falar com vocês, e as férias eu estou precisando mesmo, cara. Eu estou precisando. Já me perguntaram se eu vou para a praia. Eu vou dizer mais uma coisa. É a única peça do vestuário que eu não tenho, o calção. Então não vou para a praia. Tá certo. Um abraço. Abraço, obrigado.